Bom dia, amado irmão, amada irmã, você que está nos vendo aí. Sábado de manhã, você que está acordado aí, disposto a viver esse dia maravilhoso. Hoje vamos começar lendo o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Ontem, na sexta-feira, a gente estudou o primeiro capítulo de 2 Tessalonicenses. Hoje a gente está só finalizando aí esse capítulo, amém? Então, está preparado para a gente estudar? Vamos estudar? Não pode dormir, hein? Tem que ficar acordadinho. Eu sei que você está acordado agora, ouvindo conosco essa palavra. Sei que você está bem atento ao que Deus tem para te dizer. Quem cedo madruga, ouve primeiro Deus falar, amém? Amém. Então vamos lá, abra sua Bíblia aí, em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Se você não teve a oportunidade de ver os vídeos anteriores, gasta um tempo, investe o seu tempo aí ouvindo as ministrações de Tessalonicenses, porque são extremamente edificantes para as nossas vidas, amém? Deus fala aqui a respeito do desafio de uma igreja que foi forjada em muita luta, muitas dificuldades, mas que estrategicamente foi essencial para o reino de Deus. E no caso, no sentido de hoje, provavelmente a palavra de Deus ela é vivida, pregada, incentivada e através de trabalhos como o de Paulo, né, que pregando em Tessalônica, provavelmente a mensagem saiu de lá e veio para cá, para a América do Norte, Europa, enfim, o trabalho, a semente lançada naquela época, provavelmente resultou no evangelho de hoje, e temos muitas agências missionárias e obras que são realizadas hoje aqui nesse lado do mapa, né, que provavelmente não existiriam se Paulo não deixasse Deus trabalhar na vida dele. Então, esse livro de 1 Tessalonicenses, ele foi escrito, é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, como a gente tem comentado aí, você pode ver isso no primeiro capítulo e no capítulo 2. E ele chegou em Tessalônica durante a sua segunda viagem missionária. A cidade ela possuía uma grande colônia de judeus e ela era terreno fértil para o evangelho. E o apóstolo ele pregou na sinagoga local por 3 sábados, colhendo frutos numerosos, muitos frutos ele colheu. Você pode lembrar dessa situação lendo lá Atos 17, tá joia? Do versículo 2 ao 4. Entretanto, alguns judeus passaram a persegui-lo, invadiram a casa de Jason em busca do apóstolo, mas eles não encontraram. E a perseguição dos judeus em Tessalônica seguiu até Bereia, de onde Paulo ele teve que fugir para Atenas. E de Atenas, Paulo teria aí enviado Timóteo a Tessalônica para ter notícias dos cristãos. Daí, essas cartas cartas, né? A primeira carta de 1 Tessalonicenses, a segunda, que acaba sendo realizada. Esse livro, em específico, essa carta em específico, ela foi escrita durante o estado de Paulo em Corinto. Por volta mais ou menos de 51 a.C., quando Silas e Timóteo já estavam ali reunidos novamente com ele, né? A gente vê isso aí no primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses, e era um momento em que a fé dos tessalonicenses havia se difundido pelas religiões ao redor, né? E no caso, em época também de perseguição, que foi a possível causa da morte de alguns cristãos em Tessalônica. É interessante observar a forma, né, e a importância, a forma que o evangelho foi disseminado, a importância que aquela cidade tinha para a época e também a postura do próprio apóstolo falando sobre algumas questões nessa carta. No caso, essa carta ela tem o destino de ter sido ministrada para o povo de Tessalonicenses, com a necessidade de esclarecer dúvidas acerca dos mortos, né? Encorajar a perseverança na fé cristã, claro. E a gente vê muitas menções relativas ao paganismo, autoridade, renda financeira, sexualidade, vida após a morte e vingança, né? Agora, no capítulo 5, nós vamos estar tratando aí nos primeiros versículos sobre a vinda do Senhor e sobre o fato da vinda do Senhor ser certa e repentina, né? Vamos então começar a ler.
eu gosto sempre de introduzir o que a gente está tratando aqui, porque eu, sinceramente, sou muito ruim de memória. Toda vez eu esqueço a introdução dos livros e acaba que eu tenho que ficar lendo várias vezes para poder fixar na minha memória. Amém? Então vamos lá, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de um parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Eu hoje dizer que, assim, hoje em dia a gente está até muito mais preparado para uma gravidez do que antes, eu imagino, né? Porque hoje você monitora pressão, hoje você agenda parto de cesárea. Antes você não tinha isso, né? Já pensou? Se na idade de Paulo, monitorando pressão, agendando parto de cesárea. Eu não sei se na época eu fazia isso, mas partos por cesárea, assim, né? Sei lá, dá um jeito de cortar a barriga, dá um jeito de costurar ali. Mas a vinda do Senhor, ela vai ser, talvez para a nossa época hoje, mais repentina do que um parto normal. Eu digo isso de experiência própria, viu? Porque quando eu estava em processo de ter a minha filha, a Rebeca, né, eu e minha esposa, a gente foi bem monitorado, eu sabia exatamente o que ia acontecer por já ter estudado, né, e quantas pessoas, provavelmente na época de Paulo, não têm acesso a esse conteúdo, né? Mas assim, eu estou dizendo sobre essa questão de como será a vinda do nosso Senhor, porque realmente eu concordo plenamente com a descrição aqui de Paulo, né? Ele fala assim, irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que lhes escreva. Se Deus não revelou, é porque a gente não tem que se preocupar com isso, a gente não tem que buscar entender ou saber o dia exatamente que vai acontecer. Amém? E fica também uma coisa assim no meu coração, sabe? Quando eu olho isso e fico pensando assim, poxa, será que se eu soubesse o dia que Deus iria vir, será que eu ia viver com o mesmo fervor? Será que as pessoas teriam talvez essa liberdade de, não, eu vou servir a Deus de todo o meu coração, com todo o meu entendimento, de toda a minha alma? Ou será que você ia deixar para poder viver realmente o Evangelho de Cristo só um dia antes dele voltar? Né? Provavelmente, se fosse assim, você agisse assim, seria o maior arrependimento da sua vida, porque a partir do momento que você conhece Deus e você vive a palavra de Deus, a sua vida ela dá um up, ela muda. E eu não falo no sentido material, não. Eu falo que você só começa a viver de verdade quando você encontra Cristo na sua vida. E é uma pena, né, a gente entender ou observar pessoas que têm esse pensamento, né, de querer deixar, colocar de forma tardia o agir de Deus em suas vidas, né? A ignorância nem sempre é uma bênção quando se trata nesse sentido, né, de conhecer a Deus. Não perca tempo. Se você está ouvindo isso, entenda uma coisa. Ore ao Senhor e peça a Ele para poder se revelar na sua vida, porque eu tenho certeza que quando isso acontecer, você vai ter se arrependido de não ter conhecido Deus antes. Amém? Então vamos lá. Ele continua dizendo, né? Paz, segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, dizendo aqui no versículo 3 sobre a questão da vinda de Jesus e enfatizando que ela será breve. E aí ele continua falando sobre a necessidade de vigilância. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, é de noite que dormem. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacetes a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como você tem feito até agora.
É muito interessante a gente ver essa abordagem de Paulo confirmando exatamente o que a gente ouve falar em Provérbios, em Salmos, em várias referências da Bíblia, porque aqui ele está enfatizando a forma que pessoas que não têm a fé em Cristo vivem e a forma das pessoas que têm fé em Cristo devem viver. A gente, às vezes, na igreja e por várias situações que nós conversamos, a gente muitas das vezes fala: onde está a sua fé? Em que você acredita? Né? Uma forma muito simples de evidenciar isso é talvez a gente avaliar o que a gente tem de motivação no coração. O que te motiva? O que motivaria uma pessoa é tentar identificar o dia exato que Jesus está vindo. Né? Será que esse motivo seria literalmente uma fé genuína em Cristo? Né? Eu coloco a interrogação gigantesca aí, mas claro que não. Eu tenho certeza plena que se você está mais interessado em saber o dia que Jesus vem, exato, talvez o seu coração não esteja bem penetrado nessas palavras que a gente vê em toda a Bíblia. Não estou falando que é errado você buscar saber, estudar sobre escatologia, não é isso. Eu falo no sentido de você talvez não ser pego de calça curta, tá bom? As pessoas que vivem com esse sentimento. Nós precisamos entender que o reino de Deus ele começa a partir do momento que você crê em Jesus e a partir do momento que você declara que Ele é seu Senhor, que Ele é seu Salvador, que você entende o plano de Deus, na sua vida primeiro, amém? Então quando você vive isso, a sua vida muda, as coisas ao seu redor mudam, porque você já não enxerga pela perspectiva do homem terreno e que vai morrer rápido, enfim, hoje você vive quantos anos? Né? 90, 100, 110 se você tiver sorte. Deus ele nos fez para a eternidade, então muda tudo, não é? Então a gente vê aqui, no capítulo 1, versículo 4, mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Ou seja, você sabe o que vai acontecer quando Jesus vir. A sua salvação não é mérito seu, ela foi de graça, entre aspas, né? Porque Jesus pagou um preço alto, mas Ele te deu essa bênção, Ele te perdoou, esse favor merecido sobre as nossas vidas nos deu acesso a Deus, nos permitiu aí sermos salvos. E isso é muito importante para nós, porque nós entendemos o amor sem interesse, aquele amor que não visa algo em troca. Deus ele simplesmente morreu porque nos ama. E isso é algo que motiva as nossas vidas. Nós indiretamente, não da mesma forma como Cristo morreu, mas quando nós amamos o nosso próximo, nós provavelmente estamos aí enxergando uma parcela do amor de Deus, uma parcela do amor de Jesus, porque eu mesmo acredito que a gente só vai entender esse amor em plena consciência quando nós formos levados com Cristo, porque entender esse amor de forma genuína, com todo o seu corpo, de todo o seu entendimento, isso para mim é algo muito profundo, que nós conseguimos com certeza alcançar, mas ter conhecimento pleno de tudo, eu acho que a gente só vai ter quando a gente vê Jesus, porque é interessante a gente olhar para as pessoas hoje em dia que são cristãs, salvas, é interessante observar os desafios que são gerados, que são vividos, né? Como é difícil amar as pessoas, como é difícil amar até a gente mesmo, na verdade, mas quando a gente olha para Jesus e o amor que Ele teve para com a humanidade, a gente vê como Ele é desprendido das coisas desse mundo, né? A gente percebe o quanto nós somos falhos e por que realmente a gente não conseguiria alcançar a salvação pelos nossos próprios méritos, não é? Mas enfim, aqui a gente evidencia que aqueles que são salvos, aqueles que têm fé, eles não devem se preocupar com esse tipo de coisa. Eles precisam se ater ao fato de que, no caso, a salvação ela já foi conquistada por Cristo e que o dia de Jesus vai vir, mas está tudo bem, você crê em Deus, você está salvo, amém? Você persiste na caminhada com Cristo, você está salvo, amém? A salvação ela vem pela fé, e a fé a gente pode observar no resultado das obras de todos nós. Então vamos lá, e aí ele continua assim: por não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor e tomando como capacete a esperança
da salvação. É muito interessante quando a gente vê Paulo falando, porque ele sempre fala da fé, do amor e da esperança, né? O que seremos de nós se perdermos a fé? Na verdade, perdemos a salvação. O que seremos de nós se tivermos fé e perdermos o amor? Se você não entende o amor de Jesus, se você não consegue entender o amor de Jesus, como é que você vai conseguir amar as pessoas que te cercam? O que seremos de nós se perdemos a esperança? Imagina você viver numa obra que você não sabe o resultado, que você não entende o resultado final, né? Se Deus ele nos criou com um propósito, Ele tem início, meio, fim e eternidade para aqueles que morrem nessa terra, nesse mundo que nós vivemos. Amém? Nessa terra nós vamos viver. De certa forma, o homem passa por um início ao nascer, por um processo durante a vida, por um fim, mas a vida dele não acaba, ele é eterno, amém? E eterno segundo a vontade de Deus. Mas aquele que é do mundo, aquele que vive esse agora, né? Ele tem um fim, e um fim não é muito bom. Ele tem um processo, e o processo não é muito bom. É uma vida de angústia, porque no meio da dor, ele não tem algo a se segurar, ele não tem algo para poder ajudar. Mas aquele que crê em Deus, ele sabe que a sua âncora, que a sua segurança está em Jesus, que a sua segurança está naquele que criou todas as coisas, amém? Então, nós estamos seguros em Deus. A nossa segurança não tem que ser algo que se baseia somente na lógica das nossas mentes. Não, eu vou correr atrás de fazer algo que eu estou seguro mentalmente, eu sei que aquilo vai dar certo, porque 1 mais 1 é 2. Não, nem sempre. A gente tem que confiar primeiramente em Deus, amém? Então vamos lá. Depois que ele segue essa parte até o versículo 11, ele continua fazendo alguns conselhos finais. Ele fala: irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço, no versículo 12, os que trabalham entre vocês e os que presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração com amor por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Isso aqui é muito importante. Paulo ele executa uma série de orientações e ele coloca aqui os líderes da igreja como pessoas que nós temos que ter apreço. E entenda bem, quando eu vejo ele falando apreço aqui, o que eu entendo não é você idolatrar ou você colocar a pessoa num nível assim, sabe? Não é isso. É você ter cuidado com essa vida, você interceder por essa vida, você ajudar essa vida. Porque às vezes a gente na igreja, né, nesses tempos de hoje, a gente olha para o pastor e a gente vê uma pessoa que não peca, uma pessoa que não erra, uma pessoa que não é falha. Eu ouso dizer que até Jesus, você olha para o pastor e vê a pessoa de Cristo ali, literalmente que eu digo, né? Então, não é bem assim que funcionam as coisas. O homem aqui na terra é um canal, é uma ferramenta, né? Cortar a palavra canal, coloca ferramenta. Nós somos apenas utilizados por Deus. Nós temos um propósito e somos utilizados por Deus. Mas nós não somos o caminho e nem a verdade e nem a vida. Somos talvez um reflexo que não expressa exatamente, fielmente o que Jesus é e o que o amor dele é. Todos nós buscamos alcançar esse caráter de Cristo e desempenhar esse amor de Cristo. E a gente sabe que existe uma luta entre o mundo e existe uma luta entre Cristo e o propósito de Deus para as nossas vidas. A luz e as trevas estão em conflito e constante. Quando a gente olha para a igreja de Tessalonicenses, a gente percebe que foi muito desafiador que aquela mensagem do Evangelho se propagasse através daquela região. Embora Paulo chega com 3 sábados e faz uma diferença absurda pregando o Evangelho. Claro que eu não estou jogando aqui o mérito para Paulo. Paulo foi ferramenta, mas o Espírito Santo de Deus é fantástico no seu impacto e na sua disseminação. Como numa época onde não existe internet, numa época onde não existe meios de comunicação como temos hoje, uma mensagem ter sido tão divulgada ao ponto de chegar aqui no Ocidente, de chegar aqui na América do Norte, América do Sul, na Europa, para você ver tamanha estratégia e o poder de Deus no sentido de fazer-se conhecido diante daqueles que Ele criou, amém? Então é muito importante a gente perceber que temos uma guerra e que as pessoas que estão de frente, como Paulo, que foi perseguido, que foi preso, que foi acorrentado, né, ele merecia ser bem tratado. Aqui ele está orientando isso, mas eu fico pensando assim, né, por que ele orientou as pessoas em relação a isso? Por que ele está falando aqui, irmãos, pedimos que vocês tenham grande apreço aos que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam?
Paulo ele sofria algo que os outros apóstolos que andavam com Jesus não sofriam, porque uma coisa é você pregar e você ter caminhado com Jesus. Paulo não caminhou com Jesus, Paulo teve um encontro com ele depois da morte. Então você entende que a fé de Paulo sempre é o mérito, digamos, a importância ou o título, né? O título de Paulo era colocado em xeque toda vez que ele pregava. É tanto que você olha nas cartas, a gente pode ler até a carta de Timóteo, em outras, ele fala que ele prega segundo a direção de Deus, né? Segundo o operar de Jesus. Então a gente percebe, né, que ele passa por esse conflito. E aqui ele pede para que os irmãos eles tenham apreço pelas pessoas que estão à frente. Entenda bem uma coisa, nós como cristãos temos que separar o agir de Deus. Eu sou filho do pastor da nossa igreja, né, da igreja Filadélfia de Águas Claras, e é notório a gratidão das pessoas diante do agir de Deus. Você chega sedento, você chega querendo algo para a sua vida, para mudar a sua vida, e o pastor da sua igreja vem e fala do Evangelho, e o Evangelho de Cristo transforma a tua vida de tal forma que você fica tão grato que, se possível, você gostaria muito de abençoar financeiramente o pastor ou de alguma forma o pastor. E muitos pastores tomam a postura de, amém, eu vou receber o que você quer dar para mim, mas não entregam a glória para Deus. Outros não recebem, né, de forma nenhuma, né, e entregam a glória para Deus. Eu não estou aqui criticando qual é a postura de cada pastor, mas eu vou falar a minha opinião, tá? Eu acredito que toda a glória e toda a honra, assim como os pastores da nossa igreja, devem ser dadas a Deus. Às vezes a gente direciona a nossa gratidão de forma exclusiva ao homem, mas a nossa gratidão ela tem que ser entregue a Deus. E a pessoa que foi canal de Deus nas nossas vidas, nós temos que tratar como Paulo está falando aqui, com apreço, com zelo, no sentido de respeitar, no sentido de ajudar, porque o pastor ele não é uma pessoa que acerta em tudo que faz, ele é uma pessoa que é humano como você e erra como você. Quantas são as igrejas que expulsam pastores por pecar e não tratam os pastores de suas igrejas? Quantas são as igrejas onde os pastores também, né, se acham deuses e eles, ao errarem, não agem de forma humilde para serem tratados? Então, é muito importante que uma igreja saudável, cristãos saudáveis, olhem para os seus líderes com o olhar que Paulo aqui coloca, né? Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço aqueles que trabalham entre vocês e os que presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração com amor, por causa do trabalho que realizam. Gente, amor é uma coisa assim muito profunda, quando você vai procurar observar o sentido da palavra. É interessante que a gente tem um ditado entre nós, né? Quem corrige, ama quem corrige. Né? Ou corrige quem ama, estou quase igual aquele Chapolin, né? Mas assim, quando nós amamos uma pessoa, nós nos dispomos a passar por um problema de dificuldade ali, para fazer a pessoa aprender determinadas coisas. Um filho, por exemplo, é mais fácil você corrigir um filho ou educar um filho. Corrigir é você falar, você estava errado por isso, então agora você vai ser castigado por causa disso. Isso é corrigir. E educar? Educar tem a ver com você sentar, você mostrar o que foi feito errado, você deve desenvolver atividades para que a pessoa alcance aquele resultado, e ali você faz o quê? Ela internalizar um conhecimento, ela aprender um conhecimento. É muito mais difícil educar, e você levar o amor de Deus para pessoas que não têm o amor de Deus é extremamente complexo. Imagina você levar a palavra para alguém que te ofende, para alguém que te prende, para alguém que te persegue, para alguém que inventa mentiras a respeito de você. Diz para mim se isso não é extremamente desafiador. Mas ainda assim, Jesus morreu por essas pessoas, e Ele ama essas pessoas, e Ele orou por essas pessoas. Amém? Então, eu digo essas palavras para você entender que o seu pastor pode errar com você, o seu pastor pode agir de uma forma que venha ferir você, mas entenda uma coisa, se você é alvo disso, você tem que rebater com o amor de Deus, você tem que rebater com a direção de Deus sobre a tua vida. Nem sempre os seus líderes vão acertar, e é esse o apreço que eu acredito que Paulo aqui retrata, que nós temos que ter amor por essas vidas, amém? Não ser coniventes, é claro, com as posturas, mas agir de forma a ter amor. Também ele fala na carta no versículo 14, também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desonrada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos.
Quantos de vocês, quantos de nós que estamos aqui lendo essa palavra, não conseguimos ler essa palavra aqui, ó, paciente com todos? Eu acho que esse capítulo aqui é o capítulo talvez mais difícil da gente ler, entender e falar assim, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu viva mesmo? Vamos lá, vou ler mais uma vez. Também exorto vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desonrada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. É claro que Paulo escreve essa carta aqui para Tessalonicenses, mas essa é uma missão da igreja, essa é uma missão do reino de Deus. Essa aqui é uma missão que todos nós temos que ter para as nossas vidas e executar nas nossas vidas. Às vezes, no dia de hoje, né, as pessoas talvez olhem para a liderança da igreja, olhem para a igreja e vejam, não, é função da igreja, né, exortar as pessoas em amor, é função da igreja consolar os desanimados, mas quando eu falo igreja, eu estou falando só o pastor, só aquela irmãzinha da intercessão da igreja, do cocó, né, só essas pessoas que estão ali inseridas dentro da igreja. Isso não é uma verdade. Se você tem um amor de Deus, você tem que agir com esse entendimento, nessa direção. Isso é exercer o amor de Deus. E o interessante é que isso também gera frutos. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Mas vamos lá. Também exortemos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desonrada, desordenada, né? Consolem os desanimados, amparem os fracos, sejam pacientes com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns aos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, que orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É claro que a gente sabe que existe momento de tristeza, existe momento de luto, existe momento de alegria, só que a gente percebe aqui o argumento de Paulo. Ele está falando aqui sobre o fato de você caminhar no Evangelho de Cristo, agindo com o caráter de Cristo, né? No caso, essa mensagem aqui que a gente observa ele falando sobre a questão de você amparar o fraco, de você tomar cuidado com as posturas que você toma, todos esses conselhos aqui são extremamente interessantes. Olha só, vamos resumir até o versículo 18. Ele começou a falar no versículo 11, para a gente edificar uns aos outros. No versículo 12, no versículo 11, ele falou para edificar uns aos outros. E deu vários itens sobre isso. E eu queria ressaltar uma coisa muito interessante, porque não tem como a gente fazer diferença na vida de alguém se ela já viveu essa diferença. Você amar uma pessoa que conhece o amor de Deus não gera diferença, ela já conhece o amor. Mas você amar uma pessoa que não conhece o amor de Deus é um desafio muito grande, mas é um desafio possível, é uma batalha que pode ser ganha. Mas isso vai depender da sua paciência, isso vai depender do seu amor, isso vai depender do quanto você realmente se importa com a palavra de Deus. Entenda uma coisa, Deus ele não te chama para poder viver o amor onde é amor. Ele pede para você viver o amor dele onde não existe o amor. Ele pede para você ir pregar o evangelho ao mundo. Amém? Então, primeiro nós nascemos de novo, cremos em Cristo e aí nós somos enviados por ele para pregar o evangelho a todos aqueles que não conhecem. Amém? Então, entenda uma coisa, você tem um propósito, você tem uma direção de Deus na sua casa, na sua família, no seu trabalho, para exercer esse tipo de coisa. E você tem uma responsabilidade com as pessoas que já são da sua congregação, são da sua família, são do reino de Deus, que você tenha uma amizade, um relacionamento que seja saudável, né? Que seja cercado do amor de Cristo. Amém? E vamos lá, vamos seguindo a partir do versículo 12. No versículo 12, a gente vê que ele pede para a gente honrar os líderes. No versículo 13, a gente vê que ele mostra grande respeito por líderes, né? Que a gente tem que demonstrar respeito pelos líderes. No versículo 13, que ele pede para que nós vivemos com paz, em paz, né? Que a gente não busca, para a gente não buscar retribuir talvez o ódio com ódio, né, mas não com a mesma moeda, né? No versículo 14 ele adverte a gente quanto à preguiça, né? Vamos ler o 14?
Novamente, também exortamos vocês, irmãos, aos que admoestarem aqui admoestem os que vivem de forma desordenada, né? Em algumas situações aqui a gente percebe que se trata também do fato da preguiça, de forma preguiçosa em algumas traduções. Então é importante que a gente saiba o nosso propósito. Sem propósito a gente dá lugar para preguiça. Amém? Uma pessoa que entende o seu propósito e a sua função, ela desempenha aquilo diante do seu objetivo, diante do seu propósito. Então, temos que ter um propósito nas nossas vidas. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros. Versículo 15, que está falando aqui justamente sobre resistir à tendência à vingança. No versículo 16, estejam sempre alegres. Né? Ser alegre é algo que é consequência de você estar com Cristo. Eu, por muitas vezes, me encontrei feliz por situações que eu constatei diante do que Deus fez na minha vida. No versículo 17, orem sem cessar. O fato de orar continuamente tem a ver com Deus estar sempre com você, tem a ver com Deus estar sempre presente na sua vida. Tem muita gente que fala que tem intimidade com Deus, mas ele não ora. Tem muita gente que fala que tem intimidade com Deus, mas ele não conversa, não tem um diálogo. Se eu te dissesse, perguntasse para você hoje, você tem algum amigo que você é amigo e não conversa? Quantos poderiam dizer para mim que isso é uma verdade? Né? Poxa, Bruno, eu conheço uma pessoa na internet, mas eu pelo menos converso via chat, a gente pelo menos faz alguma coisa juntos. Então, entenda que o drama, tem muita gente que diz ter intimidade com Deus, que diz ser cristão, que diz crer, mas não ousa falar algo com Deus. Talvez essa pessoa não fala algo com Deus já faz 6 meses, 7 meses, nem para orar para o Senhor, para falar obrigado, Senhor. Não existe isso. Só fala talvez no momento que recebe algo em troca. Eu vejo muitos pastores comentarem histórias semelhantes a essa que eu vou contar para você. A questão de que o pai tem 2 filhas. Uma filha, tudo que a filha vai lá chegar e se relacionar com o pai é: ô pai, você tem aí R$2 para mim? E a filha vai e recebe os R$2. Não, sim, claro, está aqui. E aí no dia seguinte a filha vai lá: pai, você tem R$3 para mim? O pai, não, está aqui, dá para ela e tudo mais. E aí passa de novo, a filha sempre corre atrás do pai porque ela quer alguma coisa em troca. E a segunda filha desse pai, ela chega para o pai e ela tem prazer em ter comunhão com o pai. Ela tem prazer em saber o que o pai está achando sobre determinado assunto, ela tem prazer sobre o que o pai está tratando sobre determinado assunto, ou vivendo em detrimento de determinada questão. Então, não é só uma questão de relacionamento onde existe uma troca, você me dá o que eu quero e está tudo bem. É um relacionamento, é algo que se trata de mais do que só do que troca, né? Se trata de algo mais profundo, de eu saber quais são as suas ideias, de você saber quais são as minhas ideias, de você fazer comigo aquilo que nós gostamos, de eu fazer aquilo para você, aquilo que você gosta, e você fazer aquilo que eu gosto. Então, relacionamentos são tantos elementos que compõem um relacionamento saudável, não é verdade? E a oração é uma faz parte de um desses elementos. Quando você ora, você conversa com Deus. Quando você ora, você desabafa com Deus. Quando você ora, você pede para Deus, e isso tem que ser algo que você tem que desenvolver com Deus, não é algo que se aprende no sentido de, Bruno, quando você for orar, você tem que dar 3 pulinhos, entendeu? Toma um copinho de água, toma um remedinho, não é bem assim que a coisa funciona, é algo natural, uma amizade é algo natural. Então, precisamos orar sem cessar, não pelo sentido da obrigação. Se você não orar, você não vai ser salvo. Não é isso, irmãos. Você precisa orar para você desenvolver um relacionamento com Deus. Você precisa orar para você confiar em Deus através dos desabafos que você faz. Às vezes as pessoas pagam. Eu não estou falando que é errado você se consultar com um psicólogo, com pessoas, mas eu estou querendo dizer que às vezes as pessoas substituem a pessoa de Deus por um psicólogo, a pessoa de Deus por um amigo do mundo, a pessoa de Deus por um amigo dentro da igreja, a pessoa de Deus pelo pastor da igreja, a pessoa de Deus por frequentar a igreja, mas nada pode substituir o relacionamento que você tem que ter de primeira mão com Deus, o seu momento de oração. Você precisa desenvolver um relacionamento com Deus, isso é muito importante, porque é assim que você vive o melhor de Deus na sua vida, é assim que do nada você chega e fala assim: poxa, Senhor, vamos dar um exemplo? Aqui a gente percebe aqui no versículo 5, 14, no capítulo 5, versículo 14, que se trata de paciência. Imagina você lendo essa passagem e você falar assim: beleza, então quer dizer que Deus, assim como Paulo cobra a igreja de Tessalonicenses, eu tenho que ser paciente, Senhor. Eu tenho que
Poxa, ele fala no versículo 14 aqui, também exortamos vocês, irmãos, aqui admoestem os que vivem de forma desordenada. Aí onde é que entra a paciência? 5,14. Exortamos vocês, que irmãos, que aqui admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos, sejam pacientes com todos, né? Aí fecha o versículo 14. Aí você chega e fala, Senhor, para mim é um desafio ser paciente. Eu não consigo, Senhor, me ajuda a ser paciente. Olha você falando com Deus. Você chega ao ponto de dizer que não consegue, mas você pede ajuda. E em contrapartida, o que acontece dessa oração? Deus, ele começa a se relacionar com vocês através de pessoas. Às vezes ele coloca uma pessoa do seu lado para falar algo com você, ou até mesmo fala ao teu coração, no seu quarto, na sua casa, num lugar onde ninguém está te vendo, no secreto. Na grande maioria das vezes, Deus fala conosco assim, de forma profunda, no secreto. Então, não perca essa oportunidade. Tem muita gente vivendo dificuldades porque não teve a oportunidade ou o entendimento, né, se manteve ignorante no sentido de abrir seu coração para Deus e falar realmente aquilo que está vivendo. Lembra de uma coisa, Deus, ele não se interessa em se relacionar conosco por aquilo que nós podemos dar de bom para Ele, porque Ele já sabe que nós não merecemos a salvação. O que eu estou querendo dizer aqui é que às vezes nós fazemos algo para Deus, achando que aquilo de bom, quanto melhor fizermos para Deus, né, mais Deus vai dar algo melhor para a gente. Né? Quanto mais eu conseguir me expressar da melhor forma possível para Deus, mais Deus vai dar algo bom para mim. Um exemplo, quanto mais adoração eu der para o Senhor, mais oração, mais joelho no chão, mais esforço, mais Deus vai dar para a gente. Não é bem assim, tem a ver com o interior do seu coração, tem a ver com o seu entendimento aqui dentro. Às vezes você não sente a presença de Deus porque talvez você seja um cristão interesseiro, você está mais preocupado com aquilo que Deus pode te dar e não com aquilo que Ele é. Entenda uma coisa, buscar a Deus, o propósito de Deus tem muito a ver com o porquê Ele te criou, né? Se você entende por que você foi criado, para que você foi criado, você olha para Deus e fala assim, caramba, então quer dizer que ser feliz de forma genuína, somente é você se eu viver o propósito de Deus para a minha vida. E quanto mais eu leio a Bíblia, eu consigo entender cada vez mais o detalhe do propósito que Deus tem para mim. E aí quando você começa a entender esse propósito em detalhe, você começa a se encaixar, você se sente muito feliz, você se sente realizado. E isso tem a ver com entender quem Deus é. E por aí, dessa forma, nessa direção, você acaba encontrando forças, às vezes, para poder ser paciente, força, às vezes, para poder ser longânimo, enfim, força para poder alcançar essas orientações aqui que a gente vê de Paulo sobre as nossas vidas. Então, entenda uma coisa, falar para Deus as suas dificuldades não é um problema. Orar para Deus e dizer as suas limitações não é um problema. Pedir algo para Deus não é um problema, mas pedir para Deus exclusivamente pelo que Ele pode te dar, isso eu acredito que seja um problema. Um problema que você talvez viva por não ter tido um encontro com Deus. Que você consiga entender que o que Paulo fazia, o que motivava Paulo a suportar as constantes investidas do diabo diante do que ele vivia, né, por várias vezes ele teve a oportunidade de se encontrar de uma forma a estar desanimado, por pessoas questionarem o seu ministério, por ele não viver de uma forma tranquila para pregar o evangelho, porque ele não vivia numa igreja como essa, pregando o evangelho numa situação como essa. Tudo arrumadinho, com som, com luz. Não era bem assim, era bem diferente. Né? Então, como é que uma pessoa pode se tornar perseverante diante dessas situações? Ela só se torna perseverante se realmente ela amar do fundo do seu coração aquele que o criou. Se ela amar e conhecer e tiver fé em Cristo. É por isso que a gente vê tantas vezes Paulo falar sobre fé, sobre amor e sobre esperança. A fé dele move ele. O amor que ele entende de Deus, que ele recebeu de Deus, move ele. E a esperança que ele tem, né, em Deus e na eternidade é aquilo que também move ele ao ponto de ele não se estressar, né, ao ponto de parar a obra diante daquilo de ruim que as pessoas fazem com ele. Então a gente percebe isso, né, de sermos pacientes no versículo 14. No versículo 15 a gente identifica que se trata de resistir às tendências de vingança, que é algo muito particular nosso e que a igreja de Tessalônica vivia. E vamos lendo aqui a partir do versículo 19. Né? No versículo 19 fala, não apaguem, vamos pegar o 18?
O 18 fala assim: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem a profecia, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. Isso é muito importante a gente observar, porque é uma verdade para os dias de hoje também. A igreja de Tessalonicenses, ela sofria por questões de algumas heresias, que às vezes as pessoas interpretavam até essa carta de Paulo de uma forma errada, e Paulo tinha que entrar com outra informação, né? Então, no caso, ele pede para que as pessoas tenham noção do que elas estão fazendo, não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma do mal. Então, como é que pode a gente caminhar conforme a direção de Deus e a gente reter o que é mal, né? Bom, pode, e isso acontecia, né? Tanto que Paulo escreve a carta de 2 Tessalonicenses por isso, por algumas coisas que aconteceram. O homem, de forma geral, ele tem uma facilidade a se apegar àquilo que é ruim. Quer um exemplo? É mais fácil a gente ter o desejo de vingança do que o desejo de amor. Jesus podia ter se vingado, não é verdade? Diante da perseguição errada. Podia ter fulminado todo mundo ali, mas o desejo dele não era esse. O desejo é que você conhecesse, assim como eu, conhecesse um tipo de amor que não tem a ver com o que o outro faz de errado. Tem a ver com um amor que não precisa ser merecido para existir. Esse amor é algo que você só entende quando você, por exemplo, foi acusado injustamente de algo, né? Ou melhor, você foi acusado justamente por algo, né? E alguém vai lá e paga o preço por você, como Jesus fez por nós. Então, isso é uma coisa assim muito profunda que Deus transmite e traz para as nossas vidas. Quem entende esse amor muda a sua vida por completo, amém? Vamos lá, no versículo 21 fala: examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma do mal. Essa palavra examinar todas as coisas para mim é muito importante. A gente falou no estudo de 2 Tessalonicenses que aconteceu nessa sexta agora, sobre o fato da gente ser como os cristãos de Bereia, que toda vez que eles ouviam alguma coisa, eles iam lá na palavra para poder verificar se era verdade, e eles questionavam a fonte da informação. Examinar todas as coisas e reter o que é bom é uma coisa muito importante, e nem sempre nós conseguimos fazer isso do jeito certo, porque a gente ouve a palavra da boca do pastor, acreditando que ele está falando a coisa certa, e pode ser que ele tenha cometido um erro, e aquele erro a gente leva para a nossa vida inteira. Examinar tem a ver com você ouvir, tem a ver com você meditar, saber, avaliar aquilo que está na palavra de Deus e entender se aquilo faz sentido, se aquilo tem coerência, entendeu? Se aquilo faz parte do contexto. E aí sim você ora ao Senhor e internaliza aquele conhecimento que foi confirmado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, o homem ele precisa se examinar, né, a instrução que ele recebe, e a fim de observar aquilo que é bom e agregar no seu coração aquilo que é bom. Tem um ditado que eu levo para a minha vida que é assim: o feito ele é melhor que o não feito, mas o feito só é melhor que o não feito desde que eu sempre melhore esse feito. Então, você às vezes, sendo cristão, você tem uma dificuldade na sua vida. Vamos supor que você tem algum vício, você bebe, você fuma, ou talvez você mente, você engana, você é preguiçoso, você inventa histórias para poder manter a sua reputação, que é de preguiçoso, né? No caso, o contrário, né? Você luta para manter a sua reputação, que não é de preguiçoso, mas você é preguiçoso. Então, você luta mentindo para isso. Então, eu estou comentando essas coisas aqui para você entender o seguinte: muitas das coisas, das práticas que nós vivemos, tem muito a ver com o fato daquilo que a gente retém de ruim para as nossas vidas. Tem muitas pessoas que insistem em não melhorar na sua vida como cristão. Tem muitas pessoas que insistem em errar sempre nas mesmas coisas. E Deus ele não dá algo para você porque você não está disposto a melhorar. Ele não permite que você viva experiências novas porque você não está disposto a melhorar. E nesse caso, reter o que é bom é extremamente importante. Se você hoje está na sua casa ouvindo a ministração dessa palavra, eu queria que você refletisse: há quanto tempo você tem desempenhado a mesma coisa na obra de Deus? Não é um problema você desempenhar a mesma coisa, mas você tem melhorado em alguma coisa? Ou você é a mesma pessoa que você é quando você entrou? Isso é muito importante, porque o Espírito Santo de Deus, ele não está... Eu acredito que sim, tá? Mas tem pessoas que têm essa sensação, né, de
ele não está no seu ouvido aí, levantando pessoas, um anjo não está descendo do céu e falando com você, olha, você não fez direito, ó, isso aqui tem que ser feito certo, ó, tá vendo ali, ó, você errou ali. Ele fala aos nossos corações, mas isso não é tão, como eu posso dizer assim, perceptível ao nível de visão. Eu estou aqui e aparece um anjo ali na frente, Bruno, vem cá, vamos conversar. De novo, Bruno? Você está fazendo isso de novo? Então, assim, a gente sabe que o Espírito Santo pega a gente calça curta, coloca pessoas para falar com a gente, né? Mas a impressão que eu tenho é que quando a gente tem o hábito de não reter o que é bom e de não melhorar a cada oportunidade que a gente tem, o nosso caráter, a nossa vida, a gente fica na mesmice, a gente fica na mesma coisa, a gente não muda, a gente fica estagnado, parado, a gente não cresce, a gente não evolui. Logo, existem efeitos colaterais, porque se você não retém o que é bom, você vai reter o quê? O que é mal. E logo a sua vida vai caminhar numa linha diferente. É por isso que Paulo alerta, né, a igreja de Tessalonicenses, porque tinha muita coisa que a igreja fazia que era excelente, mas tinham outras que elas precisavam se ater. No caso, reter o que é bom. E aí ele começa, o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e o espírito e a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Irmãos, orem também por nós, saudem todos os irmãos com um beijo santo. Peço com insistência, em nome do Senhor, que esta carta seja lida para todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. É interessante a gente observar que ele fala no versículo 23, o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, e que o espírito e a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, ele diz para você ser perseverante, em outras palavras, ele diz para você se manter firme, porque Jesus vai vir como um ladrão, mas nós que nos mantemos perseverantes em Cristo, nós vamos ser vitoriosos nesses desafios, nós vamos alcançar vitória diante da ansiedade ou do medo de talvez não estarmos preparados, amém? Por mais que nós não merecemos a salvação de Cristo e recebemos ela de graça, né, nós temos que perseverar em sermos bons cristãos. Então, fazendo um apanhado geral aqui, não deixe de edificar uns aos outros, honre os seus líderes, mostre o grande respeito que você tem por eles, viva em paz, não seja preguiçoso, incentive as pessoas que são tímidas, ajude os fracos, seja paciente, resista à tendência de ser vingativo, seja uma pessoa alegre, feliz, porque o Espírito Santo de Deus está na sua vida, você sabe que a vida vai melhorar, por mais que as dificuldades aconteçam, tenha ânimo, ore continuamente, tenha o hábito de orar, tenha o hábito também de dar graças ao Senhor, não despreze as profecias que vêm de Deus, não despreze as orientações daqueles que estão aí dizendo e falando o que Deus deseja falar, receba a palavra de Deus dos que falam por Ele, evite todo tipo de mal, não pague o mal com o mal, conte com a ajuda constante de Deus na sua vida, né? Perceba que a vida cristã não deve ser vivida pelas suas próprias forças, mas pelo poder de Deus. Isso é muito importante para as nossas vidas. Eu encerro aqui o primeiro capítulo de Tessalonicenses e digo para você que nós precisamos cada dia mais deixarmos Deus trabalhar nas nossas vidas. Antes da gente finalizar, eu queria fazer uma oração nesse sentido. A gente olha para a vida de Paulo e a gente às vezes tem a impressão que ele é um super homem de Deus, não é verdade? Uma pessoa inabalável, uma pessoa que não enfrenta desafios e só tem vitórias, porque a igreja foi perseguida, ele estava lá escrevendo para a igreja perseguida, a igreja foi abençoada e o evangelho chegou aqui, mas eu tenho certeza que Paulo era de carne e osso como todos nós e passava muitas dificuldades por isso, e ele não deixava de orar incessantemente a Deus, pedindo sabedoria, discernimento e orientação para poder desenvolver os desafios que viriam à frente. Então é nesse sentido que eu te peço hoje, nessa manhã, vamos orar ao Senhor, vamos clamar a Ele, pedindo sabedoria, discernimento, ajuda, amém? Abre o teu coração para Ele e não ore com as palavras que eu vou orar agora, mas que você ore com as suas palavras diante de Deus. Você não precisa ficar orando um dia inteiro, mas você pode abrir seu coração durante um momento de forma genuína e Ele vai transformar a sua vida agora, eu creio, amém? Então vamos lá? Senhor Deus e Pai, obrigado por esta manhã maravilhosa, Pai, e oramos a Ti, Senhor. Pai, derrama o Teu poder sobre as nossas vidas nessa manhã. Pai, em nome de Jesus,
conforta, Pai, o coração daqueles que estão, Senhor Jesus, desolados. Ó Pai, liberta, Senhor, o coração daqueles que estão acorrentados, Pai, pelos problemas desse mundo. Ó Senhor Jesus, nós somos livres em Ti, livres de toda acusação, livres, Senhor Jesus, de toda mentira, livres de todo vício, livres, Senhor Jesus, de toda acusação sobre as nossas vidas. Pai, que o Senhor possa nos ajudar a ver, Pai, conforme os Teus olhos, a ouvir aquilo que o Senhor quer que nós ouçamos, Pai. Queremos, Senhor Jesus, estar na Tua direção, conforme o Teu chamado. Queremos, Senhor Jesus, não ser influenciados pelo mundo, e confessamos diante de Ti, Senhor Jesus, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Pai, nos ajuda nessa semana, Senhor, enfrentar os desafios que virão conforme a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor Jesus, conforme essa semana virá, Senhor Jesus, a sermos mais vitoriosos e assertivos naquilo que erramos no passado. Nos ajuda, Senhor, a caminhar com os nossos líderes, Pai, a orientar os nossos líderes de uma forma a ajudá-los, Pai, não atrapalhá-los, Pai. Nos ajuda a viver o Teu propósito, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a ter profundidade com a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a expor a Tua palavra de uma forma que seja clara e objetiva para os nossos corações, todas as vezes que estivermos lendo e meditando nela, Senhor. Nos ajuda a orar, Pai. Nos dê força, Senhor Jesus, para orar. Nos dê força, Senhor Jesus, para Te buscar, Senhor. Às vezes nós estamos em casa, temos todos o motivo do mundo para Te buscar, Senhor, mas não buscamos porque o mundo está mais presente em nós, diante das rotinas e uma série de outras coisas que comentamos para justificar a ausência da Tua presença para as nossas vidas. Mas, Senhor, nos ajuda diante dessas dificuldades, nos fortalece, Senhor Jesus, diante dessas dificuldades. Coloca pessoas para nos sacudir, Senhor, para nos dar aí um saculejo de Deus e nos mostrar o caminho, e nos mostrar o que estamos perdendo, Senhor, e nos ajudar. Em nome de Jesus é o que Te pedimos. Amém. Irmãos, fiquem na paz. Semana que vem tem mais, segunda-feira, às 8h30 da manhã, começa o nosso estudo, mais uma palavra de Deus abençoada para a sua vida. Não deixa de curtir esse canal, não deixa de se inscrever nesse canal da nossa igreja. Divulgue essa mensagem para outras pessoas, as mensagens que estão sendo ministradas para outras pessoas. O nosso objetivo não é ser conhecidos por pessoas. Nosso objetivo não é fazer as pessoas conhecerem a igreja. O nosso objetivo é as pessoas conhecerem a palavra, amém? Serem libertas por ela. Então, se você conhece essas mensagens que estão sendo ministradas, você recebe de Deus através dessas mensagens ministradas, então divulgue essa mensagem para todos aqueles que estão nos ouvindo, tanto aqui em Brasília na igreja, como fora, enfim, divulgue. Amém? Em nome de Jesus, fica na paz. Até mais.